As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Muito bem, são 7h11, está começando o Jogo Rápido desta terça-feira, dia 10 de dezembro. Um grande abraço para você que está acompanhando o nosso programa. Uma pausa nas informações e também na prestação de serviço no Comando 91 para falar de futebol e falar primeiro, obviamente, do Asa. O Asa que segue sua preparação em pré-temporada para a temporada de 2025. Inclusive, neste meio de semana, o Asa tem um jogo-treino contra a equipe do Santa Cruz, lá em Pernambuco. Mas quem traz mais detalhes e mais informações do Gigante é o nosso repórter Eduardo Cardiel. Ok, beleza? Tranquilo? Tô chegando aqui no Jogo Rápido, já trazendo informações do Alvinegro Alagoano, que tem aquele descanso recuperativo na manhã desta terça-feira. Porém, jogadores vão treinar no período da tarde. E evidentemente que logo após o treinamento da tarde e à noite, os jogadores seguem viagem para Pernambuco, onde estarão enfrentando a equipe do Santa Cruz em um jogo-treino que vai ser realizado, inclusive, na Arena Pernambuco, sem a presença da imprensa e sem a presença da torcida, de acordo com o que foi divulgado pela assessoria da equipe do Santa Cruz. Vai ser um jogo-treino, André, amanhã, lá no estádio da Arena Pernambuco. O técnico Raniel Ribeiro, ele falou à imprensa depois do jogo-treino contra a Liga Amadora Penedense. Destacou que o desempenho da equipe foi satisfatório e positivo, conforme ele fala agora aqui no Jogo Rápido. A avaliação foi a melhor possível. Haja vista que nós estamos treinando há 3 semanas e essas 3 semanas foram 3 semanas muito pesadas fisicamente, né? Ao ponto que ontem esses atletas treinaram de uma forma normal. Quando eu falo de uma forma normal, ontem foram 2 períodos, né? Foram 2 períodos e um dos períodos foi um trabalho de força na academia, o que justifica alguns comportamentos a nível da perna um pouquinho mais pesada, o apuro do técnico do passe que caiu um pouquinho, mas tudo isso era previsto e nós estávamos na expectativa que realmente poderia acontecer, né? Mas uma coisa muito positiva foi que numa primeira condição como essa já se vê muita coisa que foi trabalhada, muitas tomadas de decisões que foram realmente treinadas, principalmente na questão defensiva e mais ainda na questão ofensiva, se tentando realmente fazer os movimentos que foram treinados e trabalhados, e isso nos deixa com a condição de que estamos realmente no caminho certo, né? Alguém pode falar, não, ganhou de 3-0, né? Mas tem que se levar em consideração também a aplicação tática, principalmente defensiva dos meninos. Marcaram muito bem, correram muito bem, resistiram bem o processo do jogo, mas nós poderíamos ter até feito mais gols, justamente nessa questão do apuro mais técnico, né? Que a perna pesada não possibilitou para que nós pudéssemos definir de uma maneira mais equilibrada, de uma forma mais inteira e terminarmos a jogada de uma forma mais favorável. Mas pelo número de jogadas que criamos, pelo processo que foi desenvolvido, eu saio muito satisfeito da tarde de hoje. Até porque eles mesmos sabem que essa primeira formação aí, ainda faltam 30 dias, né, para o jogo. Então muita coisa vai mudar, com certeza, e poderá mudar. Então, a primeira formação foi mais para organizar. Eu podia ter colocado que iniciou no segundo tempo também no primeiro. Então, foi uma escolha para realmente observarmos. Ao ponto que eu só vim fazer esse primeiro esboço no treino da quinta-feira, já para organizar a bola parada, algumas disposições que o jogo ia nos proporcionar. Porque eu falo muito para eles, eu vou precisar de todos. Nós temos hoje de linha 26 atletas, no plantel 25. Então, esses 25 atletas eu preciso que todos estejam ambientados e treinados e trabalhados para o processo que nós temos como uma forma de jogar. Aí depois vai vir a questão do entrosamento, que vai ser mais rápido e mais fácil de adquirir.
mas a condição de criar os movimentos, seja Zulu com papel, Jean-Peter com Christian com Zulu, isso aí depende, porque eu fiz uma variação muito longa nesses 15 dias, nessas 3 semanas que tivemos, e isso foi muito favorável, que foi visto hoje, que mesmo sendo 2 formações que ainda não tinham jogado, mas as formações já tinham treinado, sejam qualquer que seja as posições, então foi muito prazeroso o desenvolvimento que eu vi hoje à tarde. O desenvolvimento do Cris, né? E coloco na conta também do crescimento do Luiz Henrique, os profissionais que no Asa tem. Desde o Edmilson, que é o chefe do departamento, até os meninos da fisioterapia, Kleber, Hugo, e João e os demais, junto com o Bruno, o professor Vitor agora que está integrando a parte física, então foi um processo que eles desenvolveram. E eu tiro o chapéu para isso porque o Cris, como você bem falou, nem parece que fez cirurgia. Então é um trabalho que foi realmente realizado por todo o departamento. E o Luiz Henrique também. O Luiz Henrique na primeira semana ele ficou trabalhando à parte, ficou trabalhando separado, justamente para diminuir os desequilíbrios que foram diagnosticados pelos fisioterapeutas, pelos médicos, pelos fisiologistas. Então, isso aí é tudo crédito à comissão técnica do ASA. A comissão técnica, principalmente a permanente, que são excelentes profissionais e que tem realmente que ser mais valorizados. Tá aí, portanto, o técnico Raniel Ribeiro falando sobre esse jogo treino do último domingo e destaca também, já projeta bem na verdade esse jogo treino contra o Santa Cruz amanhã à tarde no estádio lá da Arena Pernambuco. O Asa que, mesmo jogando essa partida contra o Santa Cruz, o grupo 3 do elenco, ou seja, o G3, vai ficar aqui no CT do Bálsamo realizando treinamentos e dando sequência ao período de pré-temporada. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 7h18, continuando com o jogo rápido desta terça-feira, vamos direto a Maceió para falar com Viderlan Araújo, ele que vai trazer o seu comentário de hoje. Bom dia, Canhão. A preparação dos clubes de Alagoas está muito concentrada diante daquilo que nós estamos vendo também em termos de movimentação no mercado da bola. Muitos jogadores contratados, muitos atletas também sendo esperados e todo o planejamento também sendo executado, saindo da teoria para o campo da prática. Alguns times já entrando em campo para amistosos preparatórios, como aconteceu no último final de semana, com o Asa enfrentando um selecionado da equipe de Penedo e vencendo também pelo placar de 3-0, e o CSA jogando aqui em Maceió contra a equipe do Santa Cruz e vencendo também pelo placar de 1-0. No que é importante esses resultados? Para a avaliação dos técnicos, para também realizar toda uma compreensão dentro de uma filosofia tática quando o jogador dá uma resposta dentro de campo pela metodologia que está sendo aplicada. Então esses aspectos são todos importantes para ser levados em consideração diante do quadro de preparação que as equipes se encontram, cada uma com seus propósitos, quando estamos falando do calendário em 2025, que já na virada do ano trará as primeiras partidas oficiais, principalmente pela Pré-Copa do Nordeste. É fundamental nesse momento saber mapear o mercado com a filosofia de trabalho que seja concentrada também dentro do grau de investimento que esse planejamento apresenta e naturalmente agregando aos resultados no trabalho que está sendo desenvolvido pelos seus técnicos, pelos seus comandantes nesta preparação. Esses aspectos são fundamentais para uma sequência de trabalho, mas não podemos levar aqui as vitórias como fator determinante para poder cravar neste exato momento se o caminho está sendo muito bem percorrido, se será de sucesso em 2025. Ainda é muito cedo para poder cravar esse aspecto, é esperar para ver. Estaremos de volta em nossa programação nesta quarta-feira. Segue você na sequência do nosso programa. Muito bem, 7h20, continuando com o jogo rápido, fim de campeonato brasileiro da Série A, e ontem nós tivemos as premiações, né? A premiação, o prêmio Melhores do Campeonato Brasileiro, que é justamente a CBF, obviamente outro modelo de votação, e também o prêmio Bola de Prata, que para mim é um dos mais tradicionais, se não o mais tradicional prêmio
do futebol brasileiro, que foi criado lá em 1970. Trazendo primeiro os melhores do Campeonato Brasileiro, o Botafogo naturalmente dominou as duas premiações. No Campeonato Brasileiro da CBF, o goleiro foi o John, do Botafogo, o lateral direito, o Wesley, do Flamengo, a zaga do Botafogo, Bastos e Barbosa, e o Bernabé, lateral esquerdo do Internacional, que fez um baita de um campeonato, inclusive. O Gerson, do Flamengo, e Marlon Freitas, do Botafogo, junto também do Garro, Corinthians, Alan Patrick, Internacional, e no ataque, Estevão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo. O técnico foi o Arthur Jorge, craque do campeonato Luiz Henrique, e a revelação do campeonato, naturalmente, com 17 anos, Estevão. E aí, indo para o Bola de Prata, que é, como eu disse, uma premiação que foi feita, foi criada lá em 1970, e para explicar para o torcedor como é feita a votação do Bola de Prata, não é muito bem uma votação, é pela média do campeonato, ou seja, quem teve melhor média do campeonato durante toda a competição, naturalmente em termos de pontuação, ficou na seleção Bola de Prata também. Então ficaram John, goleiro do Botafogo, William, lateral direito do Cruzeiro, Bastos, do Botafogo, zagueiro, Gomes, do Palmeiras, também o zagueiro, e o Bernabé, do Internacional. Inclusive, se for pegar aí o Bernabé nas seleções do Campeonato Brasileiro e também do Bola de Prata, e até na seleção aqui do Futebol Show, né, que nós fizemos ontem a nossa votação, o Bernabé foi unânime. Baita de um lateral esquerdo, o Internacional conseguiu contratar, mas continuando aqui, volante Marlon Freitas, do Botafogo, os 3 meias, Garro, do Corinthians, que apareceu em todos também, Savarino, do Botafogo, e Alan Patrick, do Internacional, e o ataque, mais uma vez, de forma unânime, Estevão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo. A premiação do Bola de Prata premia, obviamente, o técnico, que o prêmio é chamado de Prêmio Tele Santana, foi o melhor técnico, aliás, o melhor técnico foi o do Botafogo, Arthur Jorge. Revelação, o Estevão, do Palmeiras, e aí o Bola de Ouro, o melhor do campeonato, foi justamente o Estevão, também do Palmeiras. Então a gente está vendo aí na tela, para quem está acompanhando o jogo rápido, essa foi a seleção da nossa equipe, né? Com o John no gol, o Wesley na lateral direita, a zaga do Botafogo, Barbosa e Bastos, e o Bernabé na lateral esquerda. Os volantes, Marlon Freitas e Gerson, do Flamengo. O Gerson tinha que aparecer, porque senão o Pirulito endoidava ontem, parecia empresário dele. No meio campo, Almada, do Botafogo, e no ataque, Estevão, do Palmeiras, Luiz Henrique, do Botafogo, e Yuri Alberto, do Corinthians. O Yuri, que inclusive ao lado do Alejandro, foram artilheiros da competição com 15 gols. Portanto, fim de Campeonato Brasileiro da Série A, os times da elite do futebol, da principal elite do futebol, agora vão descansar. Aliás, o Botafogo não. O Botafogo vai jogar um Intercontinental que começa amanhã, quarta-feira, e a gente vai trazendo, obviamente, todas as informações do campeão brasileiro e do campeão da Taça Libertadores. E com essas informações, finalizamos o nosso programa de hoje, jogo rápido de hoje, mas voltaremos a falar de futebol a partir das 19 horas dentro do Futebol Show. Um bom dia para você.